A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, mandou intimar novamente o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação foi apresentada por uma empresa que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por uma plataforma de vídeos. As empresas acusam Alexandre de Moraes de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. O novo documento emitido pela Justiça da Flórida dá um prazo de 21 dias para que Alexandre de Moraes responda aí a um dos advogados que é citado no documento. A notificação diz ainda que, caso não haja resposta, será proferida uma sentença por falta de contestação por parte do acusado em relação à ação. Fontes próximas ao ministro relataram que ele ainda não havia recebido a notificação, a informação. E este não é o primeiro pedido de intimação enviado para Alexandre de Moraes. No mês passado, uma ação igual foi emitida pelo Tribunal do Distrito Médio da Flórida, o mesmo que movimentou o processo hoje. Em fevereiro de 2025, as empresas tentaram, sem sucesso, fazer a citação contra o magistrado em outro processo do tipo. Bom, então vamos contextualizar para você entender do que nós estamos falando, por que se chegou a este ponto, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a suspensão de uma plataforma de vídeos em fevereiro deste ano. E antes disso, ele deu 48 horas para que a empresa indicasse aí um representante legal aqui no Brasil. A decisão ela foi tomada em razão da manutenção na plataforma de um canal do blogueiro, do influencer Alan dos Santos, que está foragido e mora nos Estados Unidos, né? E de não terem sido localizados aí também representantes, isso na época, né, da empresa aqui no Brasil, para serem notificados sobre a determinação de bloqueio do perfil. O pedido de Moraes fez com que a companhia, então, junto com o grupo Trump Media e Technology Group, acionasse aí a Justiça dos Estados Unidos. Eles alegaram que decisões de Moraes violam soberania do país e o acusaram de infringir a primeira emenda da Constituição americana, que trata da liberdade de expressão. Bom, nós vamos conversar agora também com a advogada especialista em direito internacional, ela que é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Minas Gerais, a Sara Batista, a quem eu já dou as boas-vindas. Boa noite, Sara, e já começo perguntando, né? Em um caso como esse que a gente está falando aqui do Alexandre de Moraes, né? É necessário, portanto, que ele vá aos Estados Unidos responder aí à justiça americana? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje. Eu acho que, independente de posicionamento partidário, essa é uma questão que merece ser avaliada de acordo com o direito internacional. Então, em relação à presença física, temos o contato com a Sara. A gente vai... Voltamos? Já conseguimos reconectar aqui com a advogada Sara? Muito bem. Agora sim, Sara, eu já te ouço. Quem está em casa também já te ouve. Você falava da importância de entender aí os meandros do direito internacional. Sim. O ministro Alexandre de Moraes, nessa ação que foi ajuizada na Flórida, na Justiça Federal, ele já está sendo assessorado pela Advocacia Geral da União, que constituirá representantes legais nos Estados Unidos para que eles façam a sua defesa. Então, seu comparecimento presencial aos Estados Unidos para essa finalidade não é necessário. Queria saber da senhora a respeito das sanções, né, punições que podem ser impostas ao ministro Alexandre de Moraes, né, uma restrição de entrada nos Estados Unidos, mas para além disso, né, a gente pode falar de outras sanções? Sim, em relação às sanções ao ministro Alexandre de Moraes, claro que sim, é possível que essas sanções
ocorram em acordo com o que for determinado pelas autoridades americanas, principalmente o poder executivo. Eu não diria propriamente o poder jurisdicional, mas o poder executivo. Apesar dessas ações terem sido ajuizadas, essas ações têm como escopo o conteúdo jurisdicional das decisões do ministro Alexandre de Moraes. E essas decisões que foram proferidas por eles foram referendadas pelo colegiado. Então, são decisões do Supremo Tribunal Federal. E não poderiam ser, a princípio, levadas à justiça norte-americana. Essas questões teriam que ser discutidas aqui. Então, essas ações que foram movidas pela Rumble em parceria com a Trump Media foram uma tentativa de escapar desse impedimento. Agora, Sara, a AGU, como você disse aí no início, está auxiliando, né, o ministro aí, de certa forma assumiu a defesa dele, né, e prepara uma série de minutas. Qual deve ser o caminho da AGU na sua avaliação em relação a esse processo de defesa de Moraes? A AGU deve atuar em parceria com um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Ali existe uma situação muito interessante, provavelmente será levada pela AGU, pelo escritório, que é justamente essa situação que eu mencionei. Provavelmente a defesa deles se concentrará nesse aspecto, que essas decisões, elas têm como escopo, têm como objeto, o objeto litigioso delas consistem justamente nas decisões dele. E as decisões dele foram proferidas ali como representante do Estado. E os Estados Unidos não poderiam acionar o Brasil judicialmente no país deles. Eles teriam que fazer isso no Brasil, e eles não fizeram. Então, possivelmente, a defesa do ministro será nesse sentido, de que o que eles querem fazer por vias transversas é acionar o Brasil nos Estados Unidos. A gente sabe que as empresas, elas têm sede aí nos Estados Unidos, né? Mas elas estavam atuando aqui no Brasil. Como que fica a situação? O que diz a legislação internacional neste caso, né? A empresa tem sede em um país, mas de certa forma está atuando em outro. Certo, isso é uma questão muito interessante que foi um ponto de destaque no Brasil, inicialmente com o X, o Twitter, e agora com a Rumble. Por quê? Essa, inclusive, foi um dos pontos mencionados pelo ministro, porque ele tentou fazer a intimação, em um primeiro momento, da empresa em umas advogadas que haviam sido constituídas aqui no Brasil, e elas alegaram que elas não tinham representante, que elas não tinham poderes para representar eles aqui. Então, em resposta, o ministro intimou as advogadas americanas da Rumble para que elas constituíssem representante legal no Brasil em até 48 horas, porque, de acordo com a legislação brasileira, com a LINDB, com o próprio Código Civil, uma empresa estrangeira não pode atuar no Brasil sem que ela tenha um representante legal, e mais ainda, sem que ela esteja regularizada perante a junta comercial. Então, a decisão do ministro foi nesse sentido. E como não houve resposta a essa determinação do ministro, ele determinou, na sequência, o bloqueio das contas ele determinou os bloqueios em razão do descumprimento dessa determinação dele. Sim, agora, Sara, a gente aqui no jornal sempre gosta de fazer uma tradução, né, do juridiquês em muitos momentos, e nesse caso que envolve não só o ministro do STF, envolve também, né, um posicionamento da Advocacia Geral da União. Na nota que a AGU soltou hoje mais cedo, a respeito desse caso, dizendo que acompanhava e tudo mais, foi dito que, abre aspas, né, estão sendo preparadas minutas de intervenção processual, fecha aspas. O que exatamente isso significa, Sara? Já são as primeiras movimentações no sentido de compreender as acusações, né, compreender o que essa ação nos Estados Unidos está, sobre o que ela está tratando, ou já é um passo a mais, né, já vai avançando aí no sentido de uma espécie de defesa?
Sim, ao mencionar minutas sobre intervenção processual, a AGU ela está se posicionando ali no sentido de atuar no processo como um terceiro interessado, não apenas por um advogado constituído nos Estados Unidos, que será necessário para a defesa do ministro, mas também na condição de um terceiro interessado, de forma autônoma e provavelmente por cooperação jurídica com a própria autoridade americana. Agora, Sara, na sua análise, de fato, né, quando tudo isso aconteceu, muito se falou aí nas redes sociais em censura, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a sua avaliação em relação a essa posição que foi tomada por ele? Usou muito também o termo de que feriram a liberdade de expressão do cidadão americano, né, a liberdade de expressão americana. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu vou restringir a análise, a princípio, ao ponto de vista do direito internacional. As decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação à Rumble assumiram dois aspectos. O primeiro deles foi determinar a suspensão do perfil do Alan dos Santos no Brasil. Em relação a esse aspecto, não há qualquer problema do ponto de vista do direito internacional, porque a suspensão tanto dos perfis do Alan dos Santos quanto a própria suspensão dos serviços da empresa que ocorreu posteriormente foram apenas em território nacional. Então, não há qualquer ingerência nos Estados Unidos. Por outro lado, ao pedir que a Rumble interrompesse a monetização do Alan dos Santos em relação ao conteúdo que ele produzia, por esse aspecto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foge àquilo que estaria de acordo com o direito internacional, porque essa é uma decisão que produz efeitos nos Estados Unidos. Então, para que ela produza efeitos lá, ela precisa passar por um procedimento específico para que ela tenha eficácia nos Estados Unidos. E esse procedimento específico pode ocorrer por duas formas. Pode ocorrer pela nacionalização da decisão nos Estados Unidos, que é por meio da instauração de uma nova ação, para que essa ação proferida pelo ministro seja nacionalizada lá, ou por cooperação jurídica internacional, que é justamente a comunicação entre a Autoridade Central Brasileira, o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Brasil, com a Autoridade Central Norte-Americana, para que eles consigam promover em conjunto atos de execução, de obtenção de provas. Então, em relação a essa parte específica da decisão do ministro, onde ele pede a interrupção da monetização do conteúdo do Alan dos Santos, há um problema em relação à soberania, porque isso é algo que produz efeitos nos Estados Unidos e não no Brasil. Sim, ou seja, tem dois pontos aí para serem analisados, né, Sara? Dois pontos importantes. Agora, Sara, o Alexandre de Moraes tem um prazo aí de 21 dias, né, para se manifestar sobre essa questão. De acordo com outros casos da sua experiência aí nessa área de direito internacional, em assuntos como este, qual que é o prazo? Quais serão os próximos passos aí depois dessa manifestação, se houver, né, de Alexandre de Moraes? O que você imagina que deve ocorrer daqui para frente? Caso esse prazo transcorra sem que ele se manifeste através de seus advogados ou da própria AGU, o cenário é que o processo seja julgado. E existe sim a possibilidade de que seja dada procedência, existe a possibilidade de que seja dada improcedência. Por outro lado, o que se espera, até mesmo pela manifestação da AGU e também das próprias autoridades brasileiras, é que haja, sim, uma manifestação em defesa do ministro.
Tá certo, Sara, agradeço muito mais uma vez a sua participação aqui conosco, você nos ajudando a esclarecer aí esse assunto, né, que muitas das vezes a gente fala alguns termos aqui, quem está em casa pode não entender como que funciona na prática, né? Então agradeço muito a sua participação, a Sara, que é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, e é advogada especialista em Direito Internacional. Uma ótima noite para você, Sara. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, e ainda falando sobre intervenções, hoje o presidente Lula afirmou que não vai aceitar interferência externa em questões brasileiras. Lula recebeu o primeiro-ministro indiano no Palácio da Alvorada, em Brasília, com honras militares e assinou vários acordos comerciais. Queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo. E nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Bom, e nesta terça-feira, Donald Trump afirmou pela segunda vez que pode taxar o BRICS. O líder americano demonstrou preocupação com a intenção do bloco de substituir aí o dólar como a moeda de referência do comércio internacional. Larissa Arantes, deixa eu te chamar aqui para essa conversa. Donald Trump tem falado diariamente sobre essa questão, né? Fez publicação, hoje voltou a falar que está batendo muito nessa tecla de taxação, né? Exatamente, Síria, e a gente vê isso tudo acontecendo em um contexto pós-encontro do BRICS, né? O encontro que ocorreu no domingo e na segunda-feira, no sábado também teve o fórum empresarial, né? E a gente viu algumas declarações do presidente Lula muito enfáticas, né? No domingo mesmo, ele disse que ele falava ali sobre o ressurgimento do protecionismo, né? Sem fazer referência direta a nenhum outro país, mas falando do ressurgimento do protecionismo e defendendo que os países que fazem parte do BRICS tinham a função, ele tinha um papel importante para alterar, né, para reformar essa arquitetura, levando em consideração o multilateralismo, que é um termo, uma expressão que o presidente Lula tem usado bastante. Então, essas críticas, né, esses posicionamentos duros do presidente norte-americano Donald Trump vêm nesse contexto também. Muito se falou antes do início do encontro do BRICS, que ocorreu no Rio de Janeiro, né, que seria uma cúpula esvaziada, porque dos 11 países que fazem parte, apenas 5 países iriam enviar ali, né, seus presidentes e tudo mais, mas a gente pode observar e a gente, né, viu isso na prática, que as declarações, os posicionamentos foram muito importantes, ou seja, no sentido de tentar reunir ali os países para fazerem acordos, para tentarem chegar a denominadores comuns para diversas áreas, seja economia, seja política, e com esses posicionamentos muito enfáticos. Então, Síria, observar, porque o Trump tinha parado, né, de citar, de falar, de ameaçar com essa questão da taxação, e agora ele retoma esse assunto. Vamos ver se vai ser mais um balão de ensaio, ou se daqui a um tempo ele vai voltar a falar nisso, vai insistir nesse tema, enfim. Mas acho importante a gente trazer esse contexto também, né, para quem nos acompanha, Síria. É isso aí, Larissa. Ontem ele também, né, o Donald Trump enviou as 15 primeiras cartas anunciando aí novas tarifas alfandegárias, né, aos países com os quais não há avanços de acordos comerciais, né, e aí entre esses países estão Japão, Coreia do Sul, e essa taxação é uma taxa adicional, na verdade, né, expectativa que seja aí de 25%. E de acordo com Trump,
ele teria tomado essa medida porque as relações comerciais com o Japão e Coreia estão ainda, segundo palavras dele, né, infelizmente longe de serem recíprocas. Aí então Donald Trump falando cada vez mais, batendo nessa tecla de taxação, agora aqui citando Japão, Coreia do Sul e com essa taxação extra de 25%, não é?